Processo Administrativo Federal, da Lei 9784/99. Então essa lei, ela estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito federal. Não só processo administrativo disciplinar, qualquer processo licitatório, contratos, no âmbito federal. Então, envolvendo tanto a administração direta como a indireta. Visando em especial, entre outras coisas, a proteção do direito dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. E é importante ressaltar que ela também se aplica tanto ao legislativo como ao judiciário, só que nas funções administrativas. A lei ela define o que é órgão. Órgão é a unidade de atuação da administração direta ou indireta. A entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E a autoridade é servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Os processos administrativos específicos, como por exemplo os fiscais e os disciplinares, eles são regidos por lei específica. E aplica-se a eles essa lei 9784 somente subsidiariamente. Não é a lei principal, só vai se aplicar em pontos onde essas leis específicas forem omissas. Então ela define também aqui princípios. A administração pública obedecerá aos princípios administrativos, e a lei ela exemplifica vários que já foram estudados, porém alguns são novidade. Por exemplo, o informalismo, ele fala que o processo administrativo não é tão regrado quanto os outros tipos de processo. A oficialidade, ou o impulso oficial. O processo administrativo pode ser iniciado tanto pela administração como por uma denúncia, pode ser de ofício ou provocado. E ele precisa ser levado até o final depois que é iniciado. A verdade material, que quer dizer que ele pode tomar decisão baseada não apenas nas provas anexas ao processo, que seria a verdade formal. Na verdade formal só pode levar em conta, como no processo judiciário, só pode levar em conta as provas que estão anexas ao processo, não pode levar em conta algo que não está no processo. Mas aqui, como a verdade é a verdade material, aqui pode levar em conta o que não estiver no processo. E a gratuidade. Alguns direitos dos administrados. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados. Ser tratado com respeito, mesmo que pelas autoridades servidores, mesmo que ele seja alvo de um processo. Ter ciência da tramitação, ele precisa saber daquele processo administrativo, dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista aos autos, pode obter cópia do documento nele contido e conhecer das decisões proferidas. Então tudo é de ciência do administrado. Entre outros direitos aqui, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Então ele pode formular a alegação e apresentar documento antes da decisão final. E fazer-se assistir facultativamente por advogado. Então a opção dele também constituir advogado para a defesa dele junto ao processo, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. É facultativo via de regra, mas às vezes pode ser obrigatório, quando definido por lei. Aqui são alguns deveres dos administrados, também exemplificativo. Expor os fatos conforme a verdade, claro, não pode mentir. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Não agir de modo temerário. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Início do processo administrativo. Então, o processo administrativo poderá iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo o caso que for admitida a solicitação oral,
deve ser feito por escrito. Então, eu vou requerer o início de um processo administrativo, tem que fazer isso por escrito, né? No normal, via de regra. E deve conter os seguintes dados. Daí a lei lista alguns dados, né, que devem constar no processo. É vedada a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventual falha. Então, se eu chegar com documentos para recebimento da administração pública, ela não pode recusar sem motivo, né? Então, é vedado recusar sem motivo. Aí, se eu recusar, eu vou ter que motivar. Então, o servidor vai orientar o administrado, né, quanto ao suprimento de eventuais falhas. Vou motivar e vou dizer por que não foi recebido e vou falar como é que ele pode suprir essas falhas. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Então, né, o que for parecido, eu vou elaborar um modelo ou formulário padronizado. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo ou fundamento idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.